O canal Aqui Tem História apresenta a Confederação do Equador, o Nordeste é o meu país. Em 2 de julho de 1824, aconteceu em Pernambuco um movimento revolucionário que separava os estados do Nordeste da coroa brasileira. Para entender o fato, assista o vídeo até o final, vamos ao que interessa. A separação do Nordeste representou a principal reação contra a tendência ditatorial do governo de Dom Pedro I, esboçada em sua Constituição Impopular, conhecida como Constituição da Mandioca. O imperador, mesmo após a independência do Brasil, permanecia atrelado aos interesses da coroa portuguesa e mostrava-se simpático a uma proposta, feita pelo seu pai Dom João VI, de recriar o Reino Unido com base em fórmula que concederia ao Brasil uma ampla autonomia, porque assim preservaria seus direitos ao trono português. A fórmula, contudo, era vista por muitos pernambucanos como uma tentativa de recolonização. A dissolução da Assembleia Constituinte por Dom Pedro I do Brasil em 1823 não foi bem recebida em Pernambuco. Os dois maiores líderes liberais na província, Manuel de Carvalho e Frei Caneca, ambos, assim como diversos correligionários, eram republicanos. A promulgação da Constituição em 1824, com o seu regime altamente centralizado, frustrou os seus desejos. A província era governada por Paz Barreto, porém em 13 de dezembro de 1823, Paz Barreto renunciou ante a pressão dos liberais, que ilegalmente elegeram Manuel de Carvalho. Dom Pedro I e nem o gabinete foram informados da eleição e requisitaram a recondução de Paz Barreto ao cargo, algo que foi ignorado pelos liberais, iniciando um conflito armado. 2 navios de guerra, Niterói e Ipiranga, foram enviados ao Recife para fazer a lei ser obedecida. O comandante da pequena divisão naval, o britânico John Taylor, não alcançou sucesso. Os gritos da população nas ruas de Pernambuco eram: morramos todos, arrase-se em Pernambuco, arda a guerra, somos contra a imposição de Dom Pedro I. Frei Caneca, José da Natividade Saldanha e João Soares Lisboa eram os intelectuais da rebelião que buscava preservar os interesses do povo pernambucano. Em 2 de julho de 1824, apenas um dia após a partida de Taylor, Manuel de Carvalho aproveitou a oportunidade para proclamar a independência da província de Pernambuco, e enviou convites às demais províncias do Norte e Nordeste do Brasil para que se unissem a Pernambuco e formassem a Confederação do Equador. Em tese, o novo Estado republicano seria formado, além de Pernambuco, pelas províncias do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe e Alagoas. Em 2 de agosto o imperador enviou uma divisão naval comandada por Cochrane, composta por uma nau, um brigue, uma corveta e 2 transportes, além de 1.200 soldados liderados pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva. As tropas desembarcaram em Maceió, capital da província de Alagoas, de onde partiram em direção a Pernambuco. As forças legalistas logo se encontraram com Paz Barreto e 400 homens que se uniram à marcha. Em 12 de setembro, as forças terrestres lideradas pelo brigadeiro Lima e Silva e Paz Barreto atacaram Recife. Os rebeldes foram completamente derrotados 5 dias mais tarde. Alguns poucos liderados por Frei Caneca lograram escapar e foram em direção ao Ceará. Acreditavam poder unir forças com os revoltosos daquela província. Poucas semanas mais tarde foram completamente derrotados por tropas legalistas. Alguns morreram, como João Soares Lisboa e Alencar Araripe, assassinado por seus próprios homens, enquanto outros foram encarcerados, como Caneca. Vários rebeldes foram condenados por um tribunal militar à forca. O Frei Caneca, mentor intelectual da revolta e uma das figuras mais carismáticas do Recife na época, que se escondeu por alguns dias no município de Abreu e Lima na época, Vila de Maricota, antes de fugir para o Ceará. O religioso acabou sendo arcabuzado. Um tipo de execução semelhante ao fuzilamento, porém realizada com arcabuzes e bacamartes. Em 13 de janeiro de 1825, diante dos muros do Forte de São Tiago das 5 Pontas localizado na cidade do Recife, ao contrário da sentença inicial que previa o enforcamento. Para derrotar os revolucionários, Dom Pedro I pediu empréstimos à Inglaterra e contratou tropas no exterior, que seguiram para o Recife sob o comando de Thomas Cochrane. A repressão foi a mais violenta na história do Império Brasileiro. 31 revoltosos foram condenados à morte, sendo que 9 não foram executados porque conseguiram fugir, centenas foram presos e muitos morreram em combate. Ainda em retaliação, o imperador desmembrou a comarca do Rio de São Francisco do território pernambucano. A história do Brasil é marcada por revoltas e guerras, todas elas com único caráter: a luta de classe. Os menos favorecidos contra uma elite de oligarquias.
O canal Aqui Tem História agradece sua audiência, solicita seu joinha, inscreva-se no canal e compartilhe os nossos conteúdos. Quer ficar um pouco mais conosco? Clique em um dos cards no final do vídeo. Quem ama sua pátria conhece sua história. Autor desconhecido.